Tudo vai mudar em mim. Só depende de você. Fantasias tem em mim. Tá no sangue. Tipo assim. Olá, pessoal do 7º ano. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Sansi, o professor Sansi. Nós vamos agora ter uma aulinha de filosofia, meu. Super bacana. Sentem-se em seus lugares confortavelmente. Nós vamos falar agora com vocês do capítulo 3. Capítulo 1, 2, 3. Capítulo 3. Não consigo me localizar na câmera aqui ainda. Muito bem. Vou falar do capítulo 3. Do que é que vai tratar o capítulo 3, pessoal? O capítulo 3 ele vai falar de maneira geral da patrística e de um pensador muito importante chamado Santo Agostinho. O capítulo 3 vai falar isso. O que é a patrística? Quem foi Santo Agostinho? Né? Muito bem. Esse capítulo 13, então, ele vai tratar desses elementos porque ele quer estabelecer agora com vocês uma perspectiva diferente. Veja só, vocês fizeram um caminho bem interessante em filosofia, né? Iniciando lá no 6º ano lá com a questão mitológica, que vocês sabem muito bem, que são aquelas explicações míticas, são aquelas explicações fantasiosas, né, que levam em consideração o sobrenatural, né? Aí teve a passagem do mito para a filosofia, o pensamento racional, aquele pensamento mais centrado, aquele pensamento mais, né, organizadinho, que busca justificar as coisas, né? Daí vieram os pré-socráticos, né? E os pré-socráticos, né, tentaram responder, bom, agora vamos deixar de lado os deuses gregos e vamos tentar explicar por nós mesmos da onde é que surgiram as coisas, né? Daí eles foram lá na natureza buscar as respostas, a água, o ar, o átomo, o movimento, enfim, cada pré-socrático deu a sua explicação. Vocês lembram bem tudo isso. Depois surgiram os clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, cada um com a sua teoria, com a sua perspectiva. E nesse ano vocês, né, obviamente, lá com o professor Adriano, uma pessoa extremamente querido, né, professor Adriano? Então, vocês começaram a ver as filosofias helenistas, né? Os estoicos, os epicuristas, os cínicos e os céticos, né? O que vem na sequência é o chamado pensamento medieval, é a filosofia medieval, ou a filosofia cristã, né? Nessa perspectiva, o que vai acontecer? A filosofia ela vai tentar explicar os elementos da religião, ou melhor, a religião vai usar a filosofia para justificar as suas teorias. As suas teorias, né? Assim que vai funcionar. Então, a patrística, que a gente vai ver lá na sequência, mais adiante, tá? É uma parte do período medieval. Tá? Só que antes de nós começarmos a falar da patrística, antes disso, vamos fazer uma introduçãozinha que está lá no capítulo 3 de vocês, do livro de vocês. Né? No capítulo 3, então, vai tratar sobre... o título do capítulo 3 é A Defesa da Revelação Divina. Né? Pessoal, veja só. A religiosidade, ela é importante para o ser humano? Acreditar num ser superior é importante para o ser humano? Acreditar num ser divino, criador, é importante? Todas as culturas, elas acabaram desenvolvendo uma religião. Poxa, elas tinham a noção de divindade. Toda religião, obviamente, vai partir do pressuposto de que existe um ser superior,
né, que cuida, que guarda, né, as pessoas. Veja só, existe uma religião superior à outra, melhor do que a outra? Não, não existe. O que existe, o que deve existir, é essa compreensão de que existem religiões diferentes, mas não existem religiões boas ou ruins, superiores e inferiores. Muitas vezes o ser humano tem compreensões equivocadas dos textos sagrados, né, e acabam fazendo besteira, né? Mas aí é a questão do ser humano. A religião em si, ela tenta conduzir o humano para uma dimensão que é muito particular, a dimensão espiritual. A religiosidade, então, ela trabalha com a questão da espiritualidade humana, né? E veja, e a filosofia, então, como nós vimos, ela já teve esse contato com a religiosidade, né? Se nós vamos ver lá quando o mundo ele era explicado pela mitologia, a filosofia ela vem para dizer, não, peraí, dá para explicar de outro jeito, né? Vamos explicar de maneira racional isso aqui, né? E aí a filosofia ela muda o discurso da explicação do mundo, ok? Mas vejamos só, o que nós vamos nos deter agora é sobre uma religião específica. Não por ela ser mais importante, não. É porque ela teve essa relação mais próxima com a filosofia. E eu estou falando aqui do cristianismo. Tá? Eu estou falando aqui do cristianismo. Eu estou falando aqui mais especificamente lá do século III depois de Cristo, que é onde começa essa relação. Por quê, pessoal? Porque agora, tá? Vejam só, se passou já muito tempo, né? Desde o surgimento lá dos pré-socráticos, aí surgiu lá Sócrates, Platão. As pessoas não eram mais bobinhas assim, né? As pessoas começavam a questionar agora, as pessoas tinham esse hábito, né? Não, será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Então, de repente, o cristianismo ele começa a avançar muito no mundo. Vocês não viram história, vocês vão estudar em história isso daqui a pouco, vocês não estão estudando já, enfim, mas daqui a pouco vão estudar, vocês não estão estudando. O cristianismo ele começa a evoluir, ele começa a se tornar a maior religião do mundo, mas as pessoas elas começam a questionar, mas será que é verdade essa história do Deus cristão? Será que realmente Deus é Pai? Será que justamente existe a Virgem Maria? Será que Jesus pode ter ressuscitado? Será que existe céu? Será que existe inferno? Né? Será que existe tudo isso? As pessoas começaram a se questionar. Aí o cristianismo ele percebeu, alguns pensadores perceberam que era possível se utilizar da filosofia justamente para conseguir dar essas respostas racionais. As pessoas não iam aceitar mais qualquer resposta, qualquer história, né? Então, se começou a usar a filosofia lá do Platão, principalmente, num primeiro momento, né? Do Pitágoras, lá o carinha do número. Lembra que o Pitágoras lá atrás, fazendo uma retomada lá do sexto ano, o Pitágoras ele falava que existia a reencarnação da alma, né? Poxa vida, a gente tem uma alma, daí quando a gente morre, essa alma vai lá para um outro lugar e vem habitar num outro corpo e depois morre e volta e vai e volta e vai e volta e faça o exercício agora na quarentena, tá, pessoal? Não dá pra caminhar lá fora, vamos fazer exercício. Ah, não é isso, né? Mas faça exercício, tá? Enfim, o Pitágoras já falava disso, né? Era querendo ou não, era uma concepção meio religiosa, era o conceito de reencarnação, né? O Platão falava dos dois mundos, né? Aí o cristianismo ele vai retomar a filosofia estoica, a filosofia epicurista, eles vão retomar alguns elementos, né? E vão utilizar esses elementos para dar as explicações novas. Daí eles vão dizer, ó, aqui, ó, tá na Bíblia, escrito assim, ó. Daí eles utilizam a filosofia para dar sentido para aquilo que está na Bíblia, no sentido racional. Entende? Então,
Por isso que o cristianismo ele vai ser o estudado aqui, porque é ele que vai ter esse contato, são os pensadores cristãos que vão ter esse contato mais direto, né, com a filosofia, ok? E eles vão se dar. Só que veja só, antes então de nós avançarmos aqui, eu falei para vocês que existiu lá o período helenista, que vocês acabaram de estudar, né? Aí, né? Fizeram até um testezinho, né? Semana passada, né? Entre o período helenista e o período medieval que a gente vai adentrar, tem um pensador que ele não se enquadra nem como helenista, nem como medieval. E ficou aí, ele se perdeu e caiu aí no meio, né? É um carinha chamado Plotino. E o Plotino ele vai dar bem certo essa ligação, né? Porque ele não é considerado um helenista, ele não está nem nos estoicos, nem nos epicuristas, nem nos céticos, nem nos cínicos. Mas ele também não é medieval ainda, porque ele não está no cristianismo ainda. Ele está no meio aí, né? O que o Plotino... O Plotino era, pelo nome, né? Ele era um grande fã, um grande leitor do Platão, né? Mas não é Plotino, né? Sem criatividade. Mas enfim, né? Então o Plotino, o que ele vai dizer? O que o Plotino vai dizer? Ele vai dizer que a filosofia é muito importante. Mas importante por quê? Qual que é a função da filosofia? A função da filosofia é fazer a pessoa... Olha como eu chio por causa do meu dentinho, né? Tem um dentinho aqui muito recheado. Tudo bem. O que é a função da filosofia? A filosofia... Esquece. A filosofia, a função dela é estabelecer fazer com que o homem consiga contemplar. O que é contemplação, pessoal? Contemplação é aquela capacidade que a pessoa desenvolve de olhar para dentro de si, para olhar para o interior dele. Não fazer um raio-x e ver o que tem lá, ver o meu estômago lá. Não é isso, né? É olhar para dentro no sentido simbólico. É se conhecer. Meditar nesse sentido, tá? A filosofia ela tem que levar o homem à contemplação. Por quê? Porque conforme o homem ele consegue contemplar, ele vai chegar mais perto de Deus, que Plotino vai chamar de Uno. Não é o carro lá da Fiat, né? O Fiat Uno. Não. É o Uno porque ele é único e superior a tudo, tá? Então, Plotino vai dizer que a filosofia tem que estabelecer a possibilidade do homem contemplar, meditar, entrar assim, num estágio de reflexão muito forte, e ele vai perceber a ligação dele como uno, dele como divino. Essa é a função da filosofia para o Plotino. Tá? Essa é a perspectiva que o Plotino ele vai estabelecer da filosofia. Ok? Então, aqui a gente vai perceber que o Plotino então, ele já vai falar, de alguma maneira, uma linguagem meio cristã, meio da religião cristã. Né? Ele vai fazer um entendimento prévio disso. Depois de Plotino, então sim, nós vamos adentrar na filosofia medieval. Ok? Mas, por hora, era isso que eu gostaria de conversar com vocês. E eu vou voltar para concluir o capítulo com vocês, tá? Numa próxima aula aí, eu vou voltar e vou concluir o capítulo com vocês. Aí sim, falando do início da patrística. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, da videoaula de hoje, tá? E fiquem aí. Ok? Tudo de bom para vocês. Abração do Sâncio.